Fala aí, rapaziada. Bom, nossa missão agora é a abordagem sobre a carência. Algumas aulas atrás eu disse para vocês o seguinte, olha, a concessão de benefícios previdenciários depende do cumprimento de dois requisitos genéricos. Ter qualidade de segurado, já abordamos essa primeira exigência. E segunda, cumprimento de carência. Então, o cumprimento da carência é o segundo requisito geral para que um determinado segurado faça jus, para que ele tenha direito subjetivo a determinada prestação previdenciária. Então, a gente precisa entender o que é carência, qual é o seu conteúdo e como se dá a sua manipulação jurídica. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Não sei se em um ou em dois, mas vamos tentar condensar as ideias a partir de agora. O que é carência? Vamos começar pelo conceito. Carência corresponde a um número mínimo de contribuições mensais vertidas por um determinado segurado à previdência social. Tá? Então, a carência corresponde a um número mínimo de contribuições previdenciárias que um segurado deve comprovadamente ter promovido para ter direito a certos benefícios, a determinados benefícios previdenciários. Carência não se conta em anos, carência não se conta em dias, carência se conta em meses, contribuições mensais. Então você tem que olhar retrospectivamente, olhar para trás e checar quantas contribuições mensais o segurado João recolheu, verteu para a Previdência Social. E aí você vai diagnosticar se o segurado João cumpre ou não cumpre a carência referente ao benefício previdenciário que ele pretende. Como assim, Igor? Mas a carência varia de benefício para benefício? Varia sim. Então vamos começar a analisar agora os períodos de carência previstos no artigo 25 da Lei 8.213. Para os benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, bebe uma água. A carência é de 12 contribuições mensais. Para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se do segurado um número mínimo de contribuições prévias de 12 contribuições mensais. Então vamos a um exemplo? Suponha que o Chiquinho foi contratado pela Casas Bahia hoje. Começou a trabalhar na profissão de repositor de estoque. Beleza, está lá trabalhando, recebeu o primeiro salário, recebeu o segundo. No terceiro mês, e é o primeiro emprego do Chiquinho, tá? Ele tem um jovem de 18 anos, nunca trabalhou antes na vida. No terceiro mês de trabalho do Chiquinho, Chiquinho foi jogar o futebol da empresa. Domingo, dia de folga, o pessoal da empresa armou um churrasco com futebol. Beleza, Chiquinho levou sua chuteira, Chiquinho levou calção, levou a sua camisa do time de futebol dele, jogou uma partida, na segunda partida ele sofreu uma entrada violenta, com uma fratura exposta da sua estrutura óssea da perna direita. Fratura exposta. Bom, parou o churrasco, parou a festa, parou o futebol, levaram o Chiquinho para o hospital, Chiquinho fez uma cirurgia e ao final da cirurgia ele colocou lá pino, colocou titânio, sei lá o que ele colocou na perna e o ortopedista falou para o Chiquinho o seguinte: Chiquinho, você vai ficar 2 meses sem colocar o pé no chão, de perna para o alto, com gesso. Depois de 2 meses com perna para o alto,
Você vai substituir o gesso por uma bota ortopédica. Não pode permanecer em pé por mais de 2 horas por dia. Gelo, anti-inflamatório. Depois de 2 meses, então daqui a 4 meses, começa a fisioterapia. Vamos ver como é que a tua musculatura reage, a tua estrutura óssea reage. Você só volta a trabalhar em, no mínimo, 6 meses. Aí o cara, não, como é que... Não, doutor, não faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não, que eu tenho que trabalhar. Tenho aluguel para pagar. Tenho filho para criar. Não posso ficar 6 meses afastado da empresa, não. Aí o médico pensa assim, ó, para isso que serve previdência, né? Vai se afastar do trabalho, vê lá se você tem direito ao auxílio-doença. Chiquinho vai ter direito ao auxílio-doença? Não. Por quê? Porque ele não tinha 12 contribuições mensais, ele só tinha 2 ou 3. Então, lamento, Chiquinho. Lamento mesmo. Mas você não cumpre o requisito legal da carência. Vê só como é que as coisas são, né? Igor, mas se a incapacidade do Chiquinho fosse por outra causa, a gente poderia afastar a carência, não poderia? Poderia. Aplicando o artigo 26, inciso 2. Quando a incapacidade decorre de acidente do trabalho ou de acidente de qualquer natureza, acidente de trânsito, acidente doméstico, o artigo 26, inciso 2, afasta a exigência de carência. Também afasta, a gente vai ver isso daqui a pouco, quando o segurado padece de alguma doença grave listada pela Previdência Social. A lista está no artigo 151 e no decreto, se eu não estou enganado, 1998, decreto 1998, na época que o Zé Serra era o ministro da Saúde. Acho que é o decreto 1998 de 2002. Depois a gente tem que reavaliar esse número, se eu estou dizendo certinho. Mas enfim, então em regra geral, a carência para alguém receber auxílio-doença, a carência para um segurado receber auxílio-doença é de 12 contribuições mensais prévias. E para as aposentadorias programadas, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial, o artigo 25, inciso 2, exige carência de 180 contribuições mensais prévias. Aí você vai dizer, Igor, pô, mas isso aí não faz muito sentido não, né? Porque, porra, cara, com a reforma da Previdência, o tempo mínimo de contribuição passa a ser de 20 anos para o homem. Então, quem tem 20 anos de contribuição, certamente tem 180 contribuições mensais recolhidas. Eu vou te dizer que o raciocínio não pode ser tão simples assim. Daqui a pouco a gente vai ver que só podem ser computadas para efeito de carência contribuições recolhidas tempestivamente pelo segurado. Se o segurado tinha o dever de recolher e não o fez de maneira tempestiva, o recolhimento atrasado não gera cômputo para efeito de carência. Então, recolhimento intempestivo de segurado que tinha o dever pessoal de recolher não é aproveitado para fins de carência. A gente vai rever isso em breve. Muito bem, salário maternidade. Para empregada doméstica e trabalhadora avulsa não tem carência. Só tem carência para segurada contribuinte individual e segurada facultativa. E aí a carência será de 10 contribuições mensais. Tá? Auxílio reclusão.
também é um benefício previdenciário que demanda carência, e essa carência, que foi incluída em lei recentemente, agora é de 24 contribuições mensais. Então, se um segurado for preso em regime fechado, seus dependentes só terão direito à pensão, ao auxílio reclusão, se este segurado preso tiver, antes da prisão, recolhido 24 contribuições mensais prévias e tempestivas. Do contrário, seus dependentes não terão direito ao auxílio reclusão. Tá, Igor? Então, esses são os prazos de carência, esses são os benefícios que exigem carência. A contrário senso, e excepcionalmente, tem benefícios que não exigem carência, correto? Correto. Tem benefícios que não exigem carência, estão no artigo 26 da Lei 8.213. Quais são os benefícios com carência zero? Pensão por morte é carência zero, salário família é carência zero, auxílio acidente é carência zero, auxílio doença e aposentadoria por invalidez decorrente de acidentes, auxílio doença e aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave, listada no artigo 151 da Lei 8.213. Salário maternidade para empregadas avulsas e domésticas. Não tem carência. E o serviço de reabilitação profissional também não tem carência. O que é mais difícil entender em matéria de carência? É como se conta e como se pode reaproveitar. Então, está aqui no slide a referência ao artigo 27, ao artigo 27A. Eu vou sair do slide e vou botar aqui na aula uma lousa em branco. Acho que vai ficar mais fácil para a gente assimilar. Vamos lá. Está aqui uma lousa em branco. Vamos supor que o determinado sujeito seja um segurado da Previdência Social. E eu quero saber como é que é o regime de contagem da carência desse segurado, das contribuições desse segurado, para efeito de concessão de benefícios previdenciários. A contagem, o aproveitamento da carência para efeitos previdenciários obedece a duas fórmulas diferentes. Para certos segurados, o cômputo é automático, bastando que ele comprove a sua condição de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Então, basta que ele comprove que trabalha na condição de empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso. Então, a gente conta automaticamente o seu tempo de trabalho como tempo em carência cumprida. Por que é assim para o empregado, para o doméstico e para o avulso, Igor? Porque para o empregado, para o doméstico e para o avulso, o dever de efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias não é do trabalhador, é da empresa, é do empregador. Então, o empregado não tem que se preocupar se a guia da GPS foi paga, se foi recolhido sua contribuição previdenciária. Ele não tem que se preocupar. É o empregador dele que tem que se preocupar. Na hora de pagar o salário, no contra-cheque do empregado aparece assim: salário bruto, R$2.000. Descontos, imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária retida na fonte. Então, a empresa retém o pagamento, desconta e repassa o valor descontado à Previdência Social. É dever da empresa, do empregador.
tanto para o empregado, como para o empregado doméstico, como para o trabalhador avulso. A lógica é essa. Então, o trabalhador fica suave, despreocupado, cabeça fresca. E eu quero nem saber. Minha carência está sendo computada automaticamente, de boa, sem que eu tenha que me estressar. Por outro lado, o cômputo da carência é condicionado ao efetivo recolhimento das contribuições de modo tempestivo, mês a mês. Vai funcionar assim para quem? Vai funcionar assim para o contribuinte individual, para o segurado facultativo e com alguma ressalva, uma OBSzinha para o segurado especial quando ele tiver que contribuir. Nem sempre ele tem esse dever de contribuir, a gente vai entender isso na próxima aula. A gente já vai começar a falar dos segurados da Previdência Social. Então, esses caras aqui, o trabalhador autônomo qualificado como contribuinte individual, o segurado facultativo, o dever de recolhimento é deles, pessoa física. Então, é o advogado autônomo que tem que pegar a sua guia GPS, preencher no site da Previdência, ir até o banco, a casa lotérica, pagar, guardar o recibo, porque o ônus é dele. Mesma coisa para o facultativo. A única exceção, a única ressalva, a gente já comentou em aulas anteriores. É o contribuinte individual que presta serviços a alguma pessoa jurídica. Então, a única ressalva é a do contribuinte individual que presta serviços a alguma pessoa jurídica. E aí, a pessoa jurídica vai fazer o que o empregador faz em favor dos seus empregados. Tá? Então, funciona assim. Então, se o contribuinte individual ou se o segurado facultativo não recolhe tempestivamente as suas contribuições, elas não serão computadas para efeito de cumprimento de carência. Então, existe uma diferença de tratamento bem grande no confronto entre os segurados beneficiados pelo cômputo automático em comparação com os segurados que dependem da comprovação do efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias de maneira tempestiva. Ok? Para fechar, e o artigo 27A, o que ele me diz? Ele me coloca diante da seguinte situação e vamos pensar na linha do tempo. Isso aqui é uma linha do tempo. Vamos pensar no segurado empregado. O segurado foi empregado da empresa Casas Bahia de 1980 até 1995. Até 1994, para ficar mais bonito o exemplo. 1994. Peraí. Estou me perdido aqui na lousa. Até 1994. Ele trabalhou 14 anos na Casa de Bahia. Pediu demissão. Ele resolveu estudar Direito. Só que ele fez faculdade de Direito, mas demorou muito para se formar, era um mau aluno, em vez de se formar em 5 anos, se formou em 8. Aí ele não conseguiu passar na prova da OAB. E aí ele depois teve dificuldade de voltar ao mercado de trabalho.
E aí ele casou com uma esposa rica, perdeu interesse em trabalho. Depois de um tempo ele se divorciou e caiu a ficha. Tem que voltar a trabalhar. Tem que voltar a trabalhar. Em 2015 ele voltou a trabalhar. Em 2015, nosso amigo voltou a trabalhar. Então o sujeito trabalhou de 1980 até 94, ficou um tempão sem trabalhar, ficou 21 anos sem trabalhar e voltou a trabalhar há pouco tempo, em 2015. Tá? A minha pergunta é, para que esse sujeito aproveite, para que ele compute, para que ele utilize, para fins de carência, as contribuições previdenciárias referentes àquela relação de emprego lá de trás, o que vai ser exigido dele? Afinal de contas, ele perdeu a qualidade de segurado aqui, né? Perdeu qualidade de segurado, não contribuiu, ficou no limbo, sem trabalhar, só estudando, sem trabalhar, sem recolher. Voltou a trabalhar só em 2015. O que o artigo 27A da Lei 8.213 nos diz? Que para esse carinha aqui reciclar, reaproveitar e computar para efeito de carência essas contribuições dele lá do passado, ele vai ter que, a partir da nova filiação, quando é que é a nova filiação dele? Quando ele volta a trabalhar. A partir da nova filiação, ele precisa contribuir um número de contribuições mensais, ele precisa recolher um número de contribuições mensais equivalente a metade da carência equivalente ao benefício que ele pretende obter. Então vamos supor que ele queira auxílio-doença. Qual é a carência do auxílio-doença mesmo? 12 contribuições mensais. Para ele ter direito ao auxílio-doença e para ter cumprido carência referente ao auxílio-doença, por quanto tempo ele precisa recolher depois da nova filiação aqui? Ele vai precisar recolher 6 meses. Por quê? 6 meses é a metade da carência equivalente ao benefício de auxílio-doença. Recolhendo 6 meses, ele pode somar esses 6 meses aos 14 anos que ele já recolheu lá atrás. Então, 6 meses mais 14 anos, 6 meses mais quase 170 contribuições mensais, ele cumpre a carência de 12 contribuições mensais. Tá? Então, é sempre assim. Quando alguém perde a qualidade de segurado, dá para aproveitar, dá para reaproveitar, dá para resgatar, dá para reciclar, dar uma requentada, reaproveitar as contribuições lá de trás, diante de eu perder a qualidade de segurado? Dá. Desde que, uma vez voltando a ser filiado, você faça novas contribuições equivalentes a um número de contribuições referentes ou equivalentes à metade da carência atinente ao benefício que você pretende obter. Se você quer obter auxílio-doença, metade de 12, 6. Se você quer obter aposentadoria por tempo de contribuição, metade de 180, 90. Se você quer obter auxílio-reclusão, ou seja, se você quer deixar auxílio-reclusão em caso de prisão, metade de 24, 12. Então, daqui para frente, você vai ter que recolher 12 contribuições mensais para aliar, para somar, para agregar as suas 12 contribuições mensais às 170 que você recolheu entre 80 e 94, entre 1980 e 1994. Essa é a regra, essa é a fórmula que emana do artigo 27A da Lei 8.213. Vamos ler o artigo para ver se a gente entra no acordo. Opa! Na hipótese de perda da qualidade de segurado,
o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos de carência previstos no artigo 25. Eu até falei, porque está excluída da regra a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso vale só para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e auxílio-reclusão. Você pode até deletar o exemplo ou como referência alusiva à aposentadoria por tempo de contribuição. Essa regra do reaproveitamento, após o recolhimento da metade da carência, se aplica só para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e auxílio-reclusão. Tá bom? Então é isso. Declaro encerrada a unidade 1. E a partir da próxima unidade a gente vai estudar as figuras dos segurados, as espécies de segurados e as espécies de benefícios previdenciários com os seus requisitos específicos, tá bom? Unidade 1 encerrada, bola para frente, a gente se vê em breve. Um beijo, até a próxima.